O Hora de Agir de hoje acontece aqui na Fábrica de Água de Alcântara, uma obra de referência da engenharia portuguesa, onde por ano são aqui tratados mais de 50 milhões de metros cúbicos de esgoto doméstico. Nós estamos aqui para falar num ciclo de programas chamado Amor à Água, onde hoje trazemos para esse amor à água a razão da ciência. E para a conversa de hoje eu tenho comigo Filipe Duarte Santos, Manuela Moreira da Silva e José Rato Nunes. Professor Filipe, o que é que nós neste tempo de crise climática temos que fazer para termos mais amor à água? Eu penso que Portugal é um país que tem uma característica que é muito importante reconhecer e meditar sobre ela, que é o facto de nós termos, num país relativamente pequeno em extensão, em área, precipitações muito elevadas no norte do país, que chegam a valores da ordem de 2,5 metros de água, uma altura de 2,5 metros de água acumulada num ano, até ao sul, e o sul é essencialmente do Rio Tejo para sul, em que a precipitação no passado era da ordem dos 500 milímetros, meio metro de água, ou 400 milímetros, mas agora já está nos 300. Está no limiar da escassez. E, portanto, há que compatibilizar os interesses de uma região norte em que a precipitação se reduziu-se em toda a Península Ibérica, portanto, tanto no norte, como no centro, como no sul de Portugal. Simplesmente a redução no sul de Portugal, em que estávamos no limiar da escassez, passou a ser de escassez. E não se tem em conta esta assimetria brutal que existe entre o norte e o sul do país. De maneira que nós temos que, primeiro que tudo, ter maior eficiência no uso da água e nos 3 usos principais, ou seja, na agricultura, no doméstico, não é? Na distribuição municipal em baixa e também nos usos industriais. Portanto, esse é o primeiro ponto, que é absolutamente essencial. E o segundo ponto é que, sobretudo no sul do país, temos que ter novas soluções, encontrar novas disponibilidades de água. E para isso é necessário e guardar melhor a água quando ela chove, porque agora também já vai chover com mais intensidade em períodos mais curtos. Não é? Exatamente, e saber reter essa água, como aliás faziam povos muito antigos que habitaram a Península Ibérica, em particular, por exemplo, os árabes, não é? Quer dizer, os telhados das casas. E os romanos, que quando construíram as nossas barragens há 2000 anos, não é? Já tinham essa preocupação. Portanto, temos que reter a água o mais possível para que ela não se escoe, não é? Para o oceano. Na minha opinião, penso que a solução não é nós dizermos que a agricultura consome muita água e que é necessário consumir menos água na agricultura e, portanto, afetar a produção agrícola, porque estamos num mundo com muitos problemas em que as questões da segurança alimentar não se colocam na União Europeia. E com uma população crescente. E com uma população crescente, as questões da segurança alimentar não se colocam na União Europeia, mas colocam-se em muitas outras regiões do mundo. E a União Europeia é dependente da importação de muitos produtos agrícolas. José Rato Nunes, esta agricultura representa aqui até mais de 75% da utilização de água em Portugal. Acho que é importante dizer que isto é mais nos países da bacia do Mediterrâneo, porque no centro da Europa a agricultura usa muito menos, 30%, valores nessa ordem. Mas nós aqui em Portugal, com este nível de utilização do recurso água, nós se formos mais eficientes conseguimos um ganho muito maior. Se nós conseguirmos poupar 10 ou 15% ou ganhar em termos de eficiência 10 ou 15%, se calhar garantimos todo o abastecimento humano. Como é que a agricultura está a lidar com esta nova necessidade de gerir melhor este recurso? Bem, de facto a agricultura utiliza grande parte da água doce do nosso planeta. Em Portugal andará entre os 75% e 80%. Também aí, como o Sr. Professor referia há bocado, há uma grande assimetria. O sul de Portugal, que tem muito menos população, utiliza uma quantidade de água na agricultura substancialmente superior do que o norte, não tem nada a ver. Também é verdade que o centro e norte da Europa utilizam quantidades de água muito menores. No entanto, na bacia mediterrânica nós usaremos perto de 80%, Espanha usa mais, Espanha supera os 80%. A Grécia usa quase 90%. Mais de 90%, 92% a Grécia. Portanto, estamos a falar de uma grande utilização da água. Mas a agricultura utiliza essa água e é bom que nós façamos aqui um ponto de reflexão sobre isso para produzir alimentos. Em Portugal, números médios, 1 hectare de regadio produz o mesmo que 5 hectares de sequeiro. E, portanto,
para nós garantirmos, quer em Portugal, uma produção de alimentos sustentável e capaz de satisfazer as necessidades da população, o regadio é imprescindível. Nós, se não tivéssemos regadio, não tínhamos terra suficiente para alimentar toda a população do mundo, neste momento. Neste momento não teríamos certamente, nem que arrancássemos todas as florestas que ainda subsistem. E a situação vai piorar com o aumento da população mundial. Portanto, o regadio aqui é imprescindível. Nós levamos, desde o aparecimento do homem até 1950, para ter 2.500 milhões de pessoas. Para passarmos de 7 mil milhões a 8 mil milhões só demorámos 12 anos. E em 2085 atingiremos qualquer coisa como 10,5 mil milhões, portanto a população mundial está em pleno crescimento, as necessidades alimentares são crescentes e o regadio é uma das ferramentas para respondermos a isso. Juntamente com melhores fertilizações, juntamente com melhor combate a pragas e doenças, juntamente com novas variedades mais produtivas, mas o regadio é fundamental. Mas a questão da água, das perdas que acontecem hoje nos sistemas, muitos dos sistemas de adução são já muito antigos, com elevadas perdas de água, pensadas por um período em que havia um foco muito grande na poupança da energia, muitos são canais gravíticos ao ar livre, onde se perde, de certa forma, muita água nesses canais. Que medidas é que nós poderíamos ter para aumentar também esta eficiência hídrica na agricultura? Os agricultores têm feito, nas últimas décadas, um esforço notável para aumentar a eficiência de utilização da água a nível da parcela. Nós passámos de uma rega por gravidade com eficiências de 50% para sistemas gota a gota com eficiências superiores a 90%. Isso foi algo que foi os agricultores que incentivaram e que fizeram nas últimas décadas. De facto, os grandes perímetros de rega nacionais, iniciativa estatal, datam dos anos 50 a 60. Penso que o último a entrar em funcionamento foi mesmo o perímetro de rega do Caia, que entrou em funcionamento em 68. E, portanto, há aí coisas que na altura eram tecnicamente corretas e que hoje com evolução já há mais técnicas e já há melhores técnicas. Em vez de canais abertos, tivermos sistemas fechados em pressurização, o controle é muito maior. Os nossos perímetros de rega perdem hoje 30%, números redondos, alguns 40%, tal como os sistemas de abastecimento das cidades, os sistemas de abastecimento urbano. Podemos melhorar isso muito. E se nós melhorarmos 5, 6, 10%, só o poupamos na agricultura representa o consumo humano. Isso não é quer algo dizer incrível. Que nós também não tenhamos que melhorar na parte do abastecimento urbano, porque aí temos associados custos de tratamento, de bombagem, de custos de energia muito significativos. Manuela Moreira da Silva, neste tempo de crise climática, a água já não vem com a previsibilidade de antes e ela não está disponível, por isso, com a mesma previsibilidade para as nossas necessidades, mas também para os ecossistemas. Como é que vê todo este problema do stress hídrico que estamos a viver, especialmente em algumas regiões do país? De facto, nos dias de hoje nós estamos a gerir uma realidade sobretudo no sul do país, como o Sr. Professor explicou, de uma diminuição da precipitação média acentuada, que nós julgamos que ronde 15 a 20% nos últimos anos, e portanto a água à superfície é um bem cada vez mais escasso. Se tivermos em conta que a água é uma substância única, é única porque efetivamente ela não é substituível, é única porque não há forma de vida que se consiga desenvolver neste planeta sem ela, a água deve ter associada a si não só um preço justo e que todos possam custear, mas um valor de uma substância que efetivamente tem que ser gerida não como um mero produto comercializável. Se olharmos para isto desta forma, vemos que quando nós retiramos a água dos ecossistemas aquáticos, não podemos retirar a água como se estivéssemos a retirar de um canal de rega. E, portanto, sempre que vamos a um ecossistema aquático retirar água, temos que ter a certeza que a usamos de um modo muito eficiente e temos que ter a certeza que não há uma alternativa mais próxima do local onde ela é necessária, porque na cidade do futuro... O que estamos aqui a falar é que, além da utilização na agricultura para produzir os alimentos, na indústria para fazer a economia funcionar e lá em casa nas nossas torneiras, ela não é só essencial para nós, é também para os outros seres vivos. Exatamente, e é muito importante que a humanidade não cometa o erro que
que tem cometido nas últimas décadas, que é assumir que está acima da natureza. Nas últimas décadas nós achamos que desenvolvíamos tecnologia e que essa tecnologia nos iria resolver os problemas todos. E pusemos num patamar acima da natureza. E estamos a viver as consequências. A tecnologia não entendeu a linguagem da natureza ou não a respeitou, não é? Exatamente. E, portanto, a humanidade tem que fazer um pacto entre tecnologia e natureza e encontrar as soluções que garantam não só a sua sobrevivência, como todas as outras espécies. E, para isso, nós temos que tirar partido do mundo digital. E, para isso, nós temos que envolver os jovens. Portanto, nós temos aqui um desafio de uma panóplia de medidas tecnológicas que vão melhorar, obviamente, a eficiência no uso, os sistemas de tratamento das águas, que vão melhorar a monitorização em tempo real das perdas, mas também temos que ter medidas não tecnológicas que nos façam formar melhor os nossos jovens, apostar na educação, e tudo isto, globalmente, permitirá que a água, que afinal de contas nos cai do céu, né? Porque até nisso a água é algo especial, exatamente, cai-nos do céu, não nos cai onde a gente precisa, nem à cadência que queria, e portanto tentarmos que essa água seja gerida de uma forma a que potencie a nossa qualidade de vida, mas que não ameace as gerações futuras. Este é o grande desafio. Professor Filipe, aqui há este sistema climático em ruptura, esta natureza zangada, como costuma dizer, que nos traz estas tempestades que são cada vez mais fortes, principalmente aquelas tempestades que vêm do mar. Isso faz com que nós tenhamos estas rain bombs que inundam as cidades. A água também é um desafio nessa perspectiva, no da adaptação a esta energia extra que está no sistema, não é? Exatamente. Nós temos na atmosfera uma maior quantidade de vapor de água do que tínhamos no passado. E isso significa que é uma consequência do sistema essa climático. Água que é evaporada É a água que é evaporada, exatamente. Dos oceanos. E, portanto, o ciclo da água mantém-se, não é? Com, enfim, em termos de fluxos, é um sistema fechado, o mesmo, mas o que acontece é que quando chove é precipitação muito elevada, em intervalos de tempo curtos, são os chamados rios atmosféricos, que é, enfim, uma designação moderna, e depois naquelas zonas em que há secas, como em todas as regiões mediterrâneas do mundo, essas secas são mais frequentes e mais prolongadas, mas na prática isso significa que a precipitação média, e isso é muito importante, não é só uma questão de seca, é uma questão de que a precipitação média anual tem estado a diminuir, apesar de nós termos uma variabilidade muito grande na região do Mediterrâneo e em particular em Portugal. Agora, nós não sabemos quando é que esses rios atmosféricos, por fenómenos que são completamente aleatórios e que não temos capacidade de prever, esse rio atmosférico entra por Portugal adentro, pelo sul de Portugal, não é? E se entrar, a precipitação é abundantíssima. Sim. E temos que estar preparados para reter essa água. Temos que também estar preparados para essas situações, que nas cidades são muito preocupantes, porque, evidentemente, a capacidade de escoamento nas cidades é difícil. E isso é uma necessidade também de adaptação, da forma de nós adaptarmos as nossas infraestruturas a períodos de recorrência muito mais curtos, em que nós vamos ter muito mais inundações. Isso deve estar também na agenda exatamente. do planeamento que fazemos. Exatamente. Em algumas cidades em Portugal isso está a ser feito, em particular aqui em Lisboa, um sistema de drenagem das águas pluviais. O sistema climático tem muito mais energia e, portanto, tem que descarregar essa energia, está a ver? E esta energia adicional foi adicionada por esta concentração de gases com efeito de estufa. Com efeito de estufa. Com a civilização humana a entender que o céu era o esgoto a céu aberto. Exato, quer dizer, é preciso não diabolizar, eu acho que não há vantagem em diabolizar os combustíveis fósseis, porque os combustíveis fósseis, quer dizer, num período da história da humanidade, foram muito importantes para criar os padrões de desenvolvimento e de qualidade de vida e de estilo de vida que existem em alguns países, infelizmente não em todos. Simplesmente reconheceu-se que tem um efeito colateral. E, portanto, qual é a atitude racional? Bom, a atitude racional é dizer, reconhecer que esse efeito é realmente pernicioso e, portanto, substituir para formas de energia menos carbonizadas. Não é? José Rato Nunes, neste clima que mudou, é também uma preocupação para os agricultores. Muito, muito grande. Não é? A baixa pluviometria que o Sr. Professor estava a falar, nota-se e pensa-se que nas últimas décadas baixou cerca de 20% a pluviometria no sul de Portugal.
Isto é muito importante em termos de agricultura. Aí voltamos a um assunto paralelo, mas importante e que tem muito a ver com a água, que é a capacidade de armazenamento e retenção nas fases de elevada pluviometria. É essencial a construção, a existência de reservatórios, mas com as alterações climáticas que temos vindo a sentir, reservatórios preferencialmente tenham capacidade de mitigar a resistência interanual, porque nós não podemos ter pequenos reservatórios, pequenas charcas para reservar ou para acumular a água que chove no ano. E depois temos água de abril a outubro e em princípio teria esgotado e vai chover mais. Pode não chover. As alterações climáticas, com períodos longos de seca, fazem com que isso possa não acontecer. E temos que ter reservatórios que tenham a capacidade, a resiliência, se assim quiser, de aguentar períodos mais longos, 2, 3 anos. É muito importante para a agricultura de regadio, esta resiliência, esta sustentabilidade, porque os investimentos são muito altos, as pessoas fazem investimentos muito grandes em sistemas de rega, em culturas, e depois tem que haver uma garantia de que têm água disponível para que as plantas produzam ou pelo menos não morram. E o reservatório solo? É que nós muitas vezes falamos no enriquecimento do teor de matéria orgânica do solo, da não lavoura, de todas essas técnicas. O solo também, ao ser bem cuidado, também é um reservatório de água. Sim, o solo é um reservatório de água que está intimamente relacionado com o teor de matéria orgânica e com o teor de argila, porque são dois constituintes do solo que têm características coloidais, desenvolvem cargas à superfície e, portanto, têm a capacidade de reter, sobretudo cationes, mas reter íons e moléculas polares, que é o caso da água. Portanto, um solo com mais matéria orgânica, para além de ser um forte reservatório de carbono, aumenta em muito a capacidade desse solo de reter água. Podemos regar de forma diferente, podemos regar de uma forma mais sustentável, utilizando menores quantidades de água. A matéria orgânica é fundamental e é um dos nossos grandes problemas produtivos, que é o baixo teor de matéria orgânica dos solos, sobretudo, mais uma vez, na zona com maiores problemas hídricos, ou seja, no sul de Portugal. Manuela, nós vamos buscar água a diversas origens, a diversas fontes, e nas origens da água temos as albufeiras, temos os aquíferos. Como é que esta situação das alterações climáticas está, digamos, a implicar ou a influenciar as disponibilidades de água nessas origens? Bem, na nossa região, pelas condições já apresentadas e também pelo aumento da temperatura média atmosférica, cada vez temos menos água à superfície. O que quer dizer que nas nossas origens, nos nossos ecossistemas de água doce naturais, nós temos sempre, obviamente, um compromisso muito frágil, muito delicado entre manter a água necessária para não sofrermos um acentuamento na perda da biodiversidade e captar a água necessária para as atividades humanas. Nós, em termos de origens naturais, temos então os rios e as águas doces superficiais e temos os aquíferos e, obviamente, tudo isto está ligado no ciclo da água. O que quer dizer que, diminuindo a água à superfície, nós vamos ter diminuições da recarga dos aquíferos e, portanto, consequentemente, teremos menos água à superfície. Mas nós somos um país com 900 km de costa. E em 900 km de costa nós temos um mar que, se as coisas forem devidamente acauteladas, podemos ter uma dessalinização com baixo impacto ambiental. Isso já é uma nova origem de água. E funciona. É nova na nossa realidade continental, mais ou menos. Em Portugal não, que em Porto Santo já existe há mais de 40 anos. Exatamente. Nós tivemos a primeira dessalinizadora da Europa, em Porto Santo, e portanto não é novo para Portugal. O Mediterrâneo tem centenas de dessalinizadoras a funcionar. O próprio Algarve tem dessalinizadoras em 2 unidades hoteleiras em funcionamento e, portanto, não é novo. O que deve ser feito é de uma forma a que nós possamos utilizar energias renováveis para não termos uma elevada pegada carbónica associada àquela água dessalinizada e que possamos fazer uma descarga de salmoura muito bem feita, de forma a minimizarmos o impacto ambiental dos ecossistemas marinhos. E, portanto, eu acho que hoje a tecnologia tem essas soluções e depois tem outras soluções complementares que são fundamentais. E, portanto, se assim for, nós vamos encontrar soluções que nos vão permitir diminuir a perda da biodiversidade. Não se esqueçam, nós precisamos da natureza, entre outras coisas,
para produzir o oxigênio sem o qual nós não sobrevivemos. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos que nós temos que aprender a gerir de uma forma diferente. A Hora de Agir de hoje fica por aqui. Esta foi a hora de falarmos desta necessidade de um novo olhar sobre a gestão da água, como uma das mais importantes medidas de adaptação às alterações climáticas. Mas ao trazermos a razão da ciência para a água, haverá muito mais a falar. Da água reciclada, da dessalinização, destas perdas nas redes que não têm valores aceitáveis, dos transvases, neste ciclo de programas que estamos a fazer do amor à água. Por isso, essa é a razão para nós termos encontro marcado para uma nova conversa que acontecerá já na próxima semana. Um abraço amigo e até lá.